é o seguinte, essas horas em itinerary, ela é bem antiga, prevista na CLT, que fala sobre a hora de deslocamento, o tempo de deslocamento do trabalhador, só que coloca algumas condições onde o trabalhador não está provido, na verdade, não vai de condução própria e não tem a condução fácil no local do seu local de residência até o seu local de trabalho. Então, muitas vezes, dependendo da situação, o empregador tem que dispor de um meio de condução, de um ônibus, vamos supor, para pegar esse empregador, porque ou ele trabalha num horário onde não tem condução pública, ou ele trabalha numa localidade onde não tem acesso à condução pública, tá? Então, é algo que não, na nossa realidade de trabalho urbano, não se aplica mais. Isso era muito aplicado, foi muito aplicado a trabalhadores rurais, né? Que vão lá na lavoura, enfim. Então, o empregador levava esses trabalhadores até o local onde tinha que executar o serviço. E aí era obrigada a empresa a considerar esse período de deslocamento para a realização da atividade como uma hora em itinerary. Né? Então, pensa para hora em itinerary, é isso mesmo que quer dizer, hora de deslocamento para eu começar o trabalho. Então, na realidade urbana nossa, só seria possível a gente pleitear isso para o trabalhador, ele receber essa hora em itinerary, se realmente, sei lá, acho que nem nos estúdios da Disney, vamos pensar assim, que tudo é longe, mas assim, tem condução, lá tudo é longe, você tem que andar pra caramba, mas tem o trenzinho lá que você vai em cada um dos parques, então você poderia até alegar, enfim. Isso foi usado, né, muito no trabalho do rural. Isso há um tempo atrás, quando eu comecei a advogar, 20 anos atrás, eu tinha ação disso, que se ganhava no judiciário, essa hora em itinerary, mas isso agora faz muitos anos que eu não vejo mais procedência, sabe, do tribunal para considerar. Só se for algo muito específico, o seu horário de trabalho for um horário de trabalho onde não tem condição e a empresa que você trabalha fica num local ermo realmente, onde não é provido, né? Porque isso é uma realidade que tem, né? Tem alguns locais que não tem como você ter acesso, aí dá até para você, por analogia, judicialmente pleitear isso, tá? Mas o que é a hora em itinerary? É a hora que você gasta de deslocamento para chegar no local onde você tem que prestar o serviço, tá? Por isso que eu nem coloquei. Para nossa profissão do RH, é importante a gente saber disso? É importante vocês saberem que vai ser muito difícil algum trabalho, alguma empresa que vocês trabalhem, ter que se pagar, a menos que vocês forem trabalhar numa área rural, numa empresa agrícola, tá? E aí, dependendo da necessidade que se precisa aí, sabe, que você precisa pegar trabalhador rural, aí pode ser que sim, mas não é. É importante vocês saberem o que é, certo? Que eu já dei o conceito. Agora, é mais importante vocês saberem, por exemplo, que a jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, e que tem essa questão da previsão da hora extra, que tem essa previsão do trabalho noturno, que é diferente, né? Porque isso é uma realidade muito mais nossa, né? Atualmente, não é? Trabalhar à noite, esse trabalho nosso, gente, de escritório, né? Das 8 da manhã às 6 da tarde, vocês concordam comigo que ele está praticamente com os tempos contados, diante até dessa nova situação que a gente vem vivenciando hoje, de pandemia? Olha quantos de vocês foram colocados de férias ou estão trabalhando de casa, né? A Carol mesmo, nossa representante de vocês, ela não está aqui hoje, não sei se aconteceu alguma coisa, ela mesma fala da dificuldade, né? Porque ela está trabalhando de casa. Então, assim, eu trabalhando de casa, então a gente também tem que... As relações de trabalho, elas estão mudando tanto e a legislação
tenta acompanhar, mas lembra, eu já expliquei isso para vocês numa aula presencial, né? As relações acontecem antes e depois que a lei vem e muda. Tanto é que a gente tem um monte de lei mudando agora, né, por conta da situação de pandemia. Acabou a situação de confinamento, a situação de calamidade pública, volta a viger a legislação anterior? É uma pergunta que nós, advogados, estamos fazendo direto, a gente não tem certeza disso ainda, né? Mas, assim, essas regras que a gente está falando agora, hoje, sobre jornada de trabalho e sobre a remuneração, elas são regras que não foram alteradas. O que foi alterado, isso aproveito e já menciono isso para vocês, acho que vale a pena, o que foi alterado é que há uma possibilidade do trabalhador hoje ser colocado numa situação de home office, considerado o teletrabalho. Há uma possibilidade da antecipação de férias. Então, assim, eu tinha... Quem que falou? Acho que foi... Será que foi a Ayane ou foi a Gabi que falou? Eu tinha 4 meses de férias. Quem foi que falou que tinha 4 meses? Foi eu. A Rayane, isso. 4 meses de empresa e foi colocada de férias. Então, assim, por quê? Na verdade, as férias, a gente vai ver ainda sobre férias, mas as férias, elas só são possíveis depois que você adquire o direito de gozar de férias depois de 1 ano de trabalho, não é isso? Na empresa. Então, assim, como que você com 4 anos de empresa, de 4 meses de empresa, já tirou férias? Porque a gente está numa situação de exceção. Então, tem uma medida provisória que está permitindo com que o empregador faça isso para evitar, para poupar o trabalho de vocês, né? Então, assim, para considerar período de férias e para poupar, na verdade, assim, o contrato de trabalho, para ele ser preservado e evitar que vocês se contaminem, enfim, evitar que ele tenha que dispensar. Porque, assim, nada impede do empregador dispensar, porque ele também tem problema, vai ter problemas. Dependendo do setor de atividade da empresa, eu tenho várias empresas que eu presto assessoria, consultoria, que acabou de falar, meu doutor, a gente vai pagar a folha de pagamento esse mês e a gente, se não conseguir um empréstimo no BNDES, a gente não tem para pagar a folha de pagamento do mês que vem, porque a gente trabalha com construtora e a construtora não está pagando para a gente o nosso contrato, as nossas notas fiscais. Então, assim, é um círculo, né? É uma empresa de prestação de serviço, no entanto, ela depende de um contrato que também não está sendo honrado, né? Então, é só para a gente entender que realmente a situação não é simples. E, ademais, tem uma nova lei que fala sobre a possibilidade do trabalhador, do empregador, suspender o contrato de trabalho por até 2 meses e fazer o trabalhador receber aquele auxílio emergencial, tá? Não é os R$600, é uma outra coisa, é o auxílio... Deixa eu pegar aqui que eu fiz uma live sobre isso. Como é que chama? Quer ver? Auxílio... auxílio emergencial de manutenção do emprego e renda. Benefício emergencial de preservação do emprego. Então, assim, o que pode o seu empregador? O seu empregador pode reduzir sua jornada de trabalho. Então, assim, o que está caindo de consulta para mim? Reduz a jornada de trabalho e não reduziu a hora de trabalho. Não. A MP está falando assim, que pode o empregador reduzir a hora de trabalho e reduzir o salário de 25%, 50% e 70%. Só que ele também tem que reduzir a jornada e o salário. O que está chegando para mim? Olha, doutora, reduzir o meu salário em 25%, mas eu estou trabalhando a mesma coisa. Está errado. Está criando um passivo trabalhista grande, o empresário, entendeu? Então, assim, mas é uma situação de exceção, tá? Então, e essas situações de exceção, eu estou falando para vocês aqui na aula, que a gente está fazendo aula ao vivo, eu estou gravando, vou colocar lá no sistema, mas não está no material, tá? E eu não vou cobrar isso de vocês, em hipótese alguma, mas já que a gente está tendo aula, eu acho que é super importante eu manter vocês atualizados, porque cada um de vocês está passando por uma situação dessa realidade,
né? Cada um de nós, não é vocês, não. Nós estamos numa outra realidade, tá bom? André, ajudou? Sim, professora, eu consegui entender. Perfeito. Então, eu vou voltar lá para aquela tela, tá, gente? Tô dividindo aí para... Peraí, não tô dividindo nada. Tô dividindo nada, tô fazendo besteira. Peraí. Agora eu vou voltar, vou dividir a tela com vocês. Aqui, ó, essa daqui. Que eu vou dividir, tá? Então, vamos lá. A gente estava aqui a hora que parou. Vocês sabem que o trabalho... o que é considerado trabalho diurno e trabalho noturno? O que eu queria falar para vocês, que é importante, é o seguinte: o trabalho diurno no meio urbano é diferente do trabalho diurno lá no meio rural, tá? Então, quem trabalha das 5 da manhã até as 22 horas é considerado trabalho diurno no meio urbano. Né? Então, por isso que não é à toa que as aulas terminam às 22 horas, porque faculdade nenhuma, escola nenhuma quer pagar hora adicional de hora noturna para o professor, tá? Ou qualquer... Então, você só consegue ser reconhecido que você trabalhar tem hora noturna a receber se você trabalhar a partir das 22 horas até as 5 da manhã, tá? Acontece que lá no meio rural existe um sistema da lavoura e um da pecuária. Por quê? Porque o boizinho e a vaquinha dormem mais cedo, tá? Então é considerado como trabalho diurno, tá? Das 5 às 21 para as plantinhas, digamos assim, e das 5 às 20 para o boi, a vaca, tá? Só para vocês lembrarem. Desculpa a brincadeirinha, mas é para vocês lembrarem que é considerado diferente, tá? Assim como a hora noturna. Então, assim, a lavoura começa a considerar noturna das 21 às 5 para as plantinhas e das 20 às 4 para os animaizinhos, tá? Então, lembra que às 4... O animal, afinal de contas, o galo, o passarinho, eu às 4 da manhã já ouço o passarinho cantar, né? Vocês devem ouvir, eu não sei se vocês ouvem, mas eu ouço o passarinho cantar, tá? Ai, quem que é bonitinho que tá fazendo isso aqui das setinhas? Gostei. Bom, o que vocês vão saber também? Algumas profissões têm horários de trabalho regulamentados, tá? Isso está na lei? Está na CLT. Então, assim, vocês têm que ter muito cuidado. Primeiro, que vocês não precisam saber decor nenhum desses, porque vocês têm a CLT para consultar. E segundo que, além da CLT, existem o quê? As convenções coletivas dessas categorias profissionais. Então, por exemplo, quem é considerado bancário trabalha 6 horas por dia. Por quê? Por conta da convenção coletiva dos bancos, do sindicato dos bancários. Telefonista, 6 horas também. Por quê? Por conta da condição, como é que chama esse nome? A questão da postura, né? A questão da, não é a mobilidade, a questão da ergonomia do profissional, né? Então, por isso que as telefonistas, recepcionistas, vocês falaram, mas as telefonistas têm que ter, né, para não ficar com o telefone no gancho, porque dá problema no... Enfim, né, tem toda uma especificidade aí. Como que eu vou descobrir? Eu vou descobrir consultando a CLT e consultando os dissídios, as convenções coletivas, tá? O que eu posso dizer para vocês hoje é que bancário tem regra especial, telefonista, radialista, advogada, que eu não quis pôr aí, tá? E existem alguns trabalhos ainda que têm jornadas flexíveis, né? Então, assim, tem algumas empresas que falam assim, você tem que cumprir 44 horas semanais, não me importa de que horas a que horas. Ou então, você tem que trabalhar nos 30 dias, folgar os finais de semana e cumprir 220 horas mensais, né? Que é essa conta que dá, tá? Então, assim, isso depende muito do empregador, né? A partir do momento que o empregador deixa isso claro para o empregado e o empregado aceita, ok, tá? Se tem algum tipo de questionamento em relação a isso,
Aí tem que ver especificamente como que o empregador controla essa jornada, né? Por isso que, assim, as empresas pequenas são dispensadas a marcação do ponto, tá? Então, empresa com menos de 10 funcionários é dispensada daquela marcação eletrônica, porque o Ministério do Trabalho fiscaliza tudo, tá? Só que assim, a gente, enquanto advogado, consegue todos os mecanismos de prova caso ele trabalhe a mais, né? Então, a gente pode considerar e-mail como prova, a gente considera o WhatsApp como prova, tá? Não como prova de jornada extensa, dano existencial, que é uma tese que tem no trabalhista, mas como uma prova de que se você está com o celular, você está à disposição, e se você tem mensagens trocadas com o seu chefe às 10 da noite e não está na sua jornada, dependendo do seu cargo, tem como você considerar isso hora extra ou não, tá? Isso vai depender muito do cargo, porque a gente vai ver mais à frente que existem alguns cargos que são considerados de confiança, e que também não são alguns outros cargos, como de vendedor, por exemplo, externo, que você não consegue controlar a jornada de trabalho, porque sempre é um trabalho que é de porta em porta, que é fora, né, o representante comercial, enfim, que é fora da localidade do empregador. Então, assim, depois a gente vê isso, se não der tempo da gente ver isso hoje, não tem problema, a gente vê isso na semana que vem, que são jornadas especiais. Não é que são jornadas especiais, são cargos que existem, que o empregado tem que, na verdade, receber um adicional pela função e não receber hora excedente, tá? Porque uma coisa é incompatível com a outra. Ou você recebe adicional da sua função de gestor, da sua função de vendedor, da sua função de gerente, porque você é um cargo de confiança, ou você não tem cargo de confiança. Se você trabalhou mais do que as 8 horas, você tem que receber essa hora excedente, tá? Isso é pacífico no judiciário, ou uma coisa ou outra, tá? Deu para entender? Isso. Deu sim. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês na outra tela. Essa questão do trabalho noturno, tá? Isso tá no artigo 73 da CLT. Então, o que é o trabalho noturno? Eu falei lá o que é considerado hora diária, não é isso? Das 5 da manhã até as 22, né? Como se 22 horas fosse de dia, mas tudo bem, né? Tá na lei, fazer o quê, né? Como é que a gente, né? Não só se a gente mudar. Enquanto a gente não muda, a gente tem que aceitar o que tem. O que é considerado que você trabalha? Se você tem, eu trabalho à noite. Que horas que eu trabalho? Eu não trabalho à noite. São 20h35, eu não posso considerar que eu estou trabalhando à noite, certo? Porque a hora noturna só vai ser considerada às 22 horas. Quem trabalha das 22 até as 5, aí sim é considerado que trabalha à noite. Isso se eu for trabalhador urbano, olha aqui na tela, tá? Se eu for trabalhador rural, não, né? Das 21 às 5 lá para as plantinhas, lembra? E das 20 às 4 lá para os animaizinhos, tá? Bom, o que acontece Pois não. E Diga. quem começa, suponhamos, às 6 horas e vai até às 5? Também é considerado trabalhador noturno? Sendo que ele então, não, esse trabalhador que começou... Vamos lá. Ele começou a trabalhar às 6 horas da manhã, é isso? 6 horas da manhã. Suponhamos que ele começa às 6 da noite. 6 da noite. E aí vai até às 5 da manhã. Ele é considerado trabalhador noturno? Ele é considerado trabalhador noturno, mas eu vou te explicar. Então, por isso que eu estou anotando. 5 da manhã. Então, é assim, ó. Ele entra às 6 da tarde. Das 6 da tarde até as 22 horas, ele vai receber hora cheia, hora de trabalho diurno. Então, 60 minutos, tá? A partir das 5 das 10 da noite até, então, ó, 22, até as 23, das 23 às 24, das 24, aí tem que ter um intervalo, tá? Da jornada, 1 da manhã, aí da 1 às 2, das 2 às 3, das 3 às 4, das 4 às 5.
Então, ele trabalhou muito, hein, esse trabalhador. É um caso concreto de vocês, não? Não, é só Tá. exemplo. Então assim, ó, se ele trabalhou das 6 da tarde até as 22, considera que ele trabalhou hora diurna. A partir das 22 horas até as 5 da manhã, ele trabalhou hora noturna, tá? Então, assim, ele vai ganhar esse adicional da hora noturna de 20%, tá? Só nesse período que ele trabalhou, que é considerado à noite, das 22 às 5 da manhã, tá? Então, o que acontece? Por que eu estou desenhando, inclusive, aqui no caderno, se a gente tivesse na lousa, eu ia explicar isso para vocês. O que acontece com o trabalho noturno? Primeiro, ele é remunerado diferentemente, certo? Porque a regra é trabalhar de dia. E aí vem a Organização Mundial da Saúde fala que é o correto o trabalhador trabalhar no período do dia, que é para a saúde humana, é o adequado, é o correto. Entretanto, alguns trabalhos podem ser desenvolvidos à noite, se forem desenvolvidos à noite, que sejam remunerados de forma diferenciada, certo? Então, vai ser remunerado com um adicional noturno, que é assim que é falado. E uma coisa que é importante vocês saberem é que, por isso que eu te perguntei se era uma realidade de um caso concreto, porque eu fiz a conta aqui, quem trabalha à noite, uma hora de trabalho são 60 minutos, não é isso? Para quem trabalha de dia. Para quem trabalha à noite, uma hora de trabalho é contado 52 minutos e 30 segundos. Entendeu? Então, você tem, além de trabalhar à noite, você recebe adicional de 20%, mas uma hora de 60 minutos para o trabalho noturno é 52 minutos e 30 segundos. Então, na verdade, eu trabalho 8 minutos, praticamente 8 minutos a menos. Quem trabalha à noite, 8 minutos a menos por hora. Isso significa que ao final da jornada de... Por que esse número? Porque ao final da jornada de 8 horas, então se eu começo a trabalhar às 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da manhã, 7 da manhã, porque eu fiz intervalo, eu não tenho que sair às 7 da manhã, eu tenho que sair às 6 da manhã. Porque se eu for somar esses 8 minutos em 8 horas, eu tenho praticamente uma hora. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? Quem trabalha à noite, trabalha uma hora a menos. Entendeu? Trabalha 7 horas. Por quê? Porque a hora vale 50, os 60 minutos vale 52 minutos e 30. Então, eu trabalho, além de eu trabalhar 7 horas, eu recebo o adicional noturno de 20% a mais da hora do diurno. Tá bom? Ficou claro ou ficou confuso? Não, ficou claro. Tá bom. Claríssimo. Perfeito. Consegui entender. Então tá, qualquer coisa pergunta. Bom, eu falei muito para vocês de intervalo, né? Que horas que parar para almoço, que horas que parar... Então, assim, vocês precisam entender que na CLT existem 2 tipos de intervalo previsto. Isso aqui é conceito técnico, tá? Vocês não precisam saber, mas decoro, assim, o nome técnico, mas entender que eu tanto paro para almoçar durante a minha jornada, não é isso? Quando eu trabalho 8 horas diária, eu paro com descanso e refeição. E eu também paro de trabalhar quando eu vou para casa dormir. Ou quando eu vou para a faculdade estudar, né? Quando vocês estão lá, quando vocês estão aqui estudando, quem está trabalhando, quem trabalha, está com o contrato de trabalho suspenso. E vai só voltar porque você tem um outro horário a cumprir amanhã, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, intervalos para descanso. Os intervalos para descanso são períodos de descanso concedidos pelo empregador para que o empregado possa se recompor, evitando o cansaço excessivo que pode gerar prejuízo à saúde. Então, o que é esse intervalo? É quando eu não trabalho, tá? Que você tem que repousar e que você tem que se alimentar e que você tem que fazer a sua higiene, enfim.
tá? Por isso que a gente não pode trabalhar na hora do almoço. É por isso que tem alguns empregadores que exigem que o empregado saia até do local de trabalho, né? Vá fazer a sua refeição fora do local. Eu já passei situações que o empregador, porque assim, o empregado quer considerar, eu estou na frente do computador, eu estou almoçando, eu como um lanche porque eu ganho por hora, enfim. Tá? Mas no nosso conceito trabalhista, precisa ter esse intervalo. Se você tem uma jornada de 8 horas, você tem que ter um intervalo de 1 hora. Se eu tenho uma jornada de 6 horas, eu tenho que ter um intervalo de 15 minutos, tá? Então, assim, só que tem 2 tipos de intervalo. O intervalo que é entre a jornada, né? Entre uma jornada e outra, tá? E aquela que é dentro da jornada. Então, dentro da jornada, quando eu trabalho 8 horas, eu tenho que ter um intervalo de 1 hora. Quando eu trabalho de um dia para o outro, eu tenho que ter intervalo de um dia para o outro. Eu não posso emendar, não é isso? Tá? Então, assim, entre uma jornada e outra, tem que haver um descanso. E entre a jornada existente também tem que ter uma pausa, tá? Então, a gente fala que isso é o intervalo interjornada e intrajornada. Então, vamos lá. O que é dentro da jornada? Está no artigo 71 da CLT. Aquilo que você faz durante a sua jornada de trabalho, se você trabalha mais do que 6 horas por dia. Então, o empregador é obrigado a conceder no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Teve uma flexibilização disso na reforma trabalhista, agora de 2017, mas a polêmica é se o seu sindicato da categoria profissional permite. Tá? Então, se tiver uma convenção coletiva que fale diferente, ok. Se não, tem que respeitar a regra do artigo 71 da CLT, tá? E o intervalo para o descanso, o que é isso? Quando você trabalha, então assim, se você trabalha mais do que 6 horas, você tem que ter entre 1 e 2 horas de descanso. Se você trabalha menos do que 6 horas, tem que ser pelo menos 15 minutos, tá? Desde que você não ultrapasse aí as 4 horas, tá? Se for menor, se você trabalhar menos do que 4 horas no seu contrato de trabalho, aí não precisa dar essa pausa, tá? Esse intervalo, na verdade. Então, isso é o que acontece entre a jornada de trabalho, tá? Durante, né? Que eu estou trabalhando. Agora, vamos lá, peraí. Intrajornada, intervalo de descanso, já falei, intrajornada e, por fim, o que é aqui? O interjornada. Então, veja bem, ó, o intrajornada, artigo 72 da CLT, tá? Vou até grifar aqui para vocês, tá? Artigo 71, desculpa, da CLT. Aí a outra tela vai falar do artigo 66 da CLT. Também vou colocar em vermelho, tá? O que é isso? Trata-se do intervalo a ser concedido... Ah, meu Deus, vai acabar em 10 minutos. Espera aí. Trata-se do intervalo a ser concedido entre uma jornada e outra de trabalho e que deve ser de, no mínimo, 11 horas de descanso, independentemente do descanso semanal remunerado a ser concedido. Então, é o seguinte, o que acontece? Eu tenho que descansar entre uma jornada e outra a 11 horas de descanso. Então, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender, porque isso acontece muito com a gente, professor, tá? Professor que às vezes pega os 2 turnos, trabalha de manhã e trabalha à noite. Então, às vezes você dá aula até as 11 horas da noite. Tinha muita faculdade que fazia isso. Até eles andaram dando umas mudadas na jornada de trabalho por conta disso. Você trabalhava até às 11. Aí vai embora e no dia seguinte, às 7 da manhã, tinha que estar na faculdade de novo. Então, conta comigo. 11 da noite, 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas horas dá? 8 horas, não dá? Você respeitou o artigo 66 da CLT, se o professor tem essa jornada? Não. Então, qual que é a ideia? Que você tenha um descanso mínimo, né? Não só das 8 horas que você tem que dormir,
mas que você tem um período também para sua higiene pessoal, para sua locomoção, enfim, tá? Na verdade, tem uma corrente que fala que isso simplesmente é uma penalização que se dá para o empregador. Mas hoje em dia, acho que até mais bem aceito, porque as relações de trabalho têm mudado. Mas no passado, se concedia hora extra, viu? Tem muito professor aí que ganhou um dinheirinho com isso, porque as faculdades... Aí eles remanejaram, né? Eles remanejam orientações assim, não deixa o professor que deu a aula à noite, dar aula na manhã seguinte, para não correr o risco de um passivo trabalhista, tá? Então, se vocês trabalharem com essa questão aí, fiquem atentos ao risco, na verdade, né? Aqui é interessante eu comentar com vocês assim, que nada é impedido, né? Então, desde que o empregador assuma o risco e meça o risco, né? Eu fiz várias reuniões essa semana com alguns clientes, mencionando essas mudanças aí dos contratos de trabalho, da suspensão, que eles estão com problema para receber, enfim, dos contratantes deles, e eu falei assim, olha, vocês têm que fazer a conta para saber, assim, não existe não tem o risco, né? Não existe, porque você não sabe o que o seu empregado lá na frente vai fazer. Então, assim, a gente está aqui para te orientar, né? Juridicamente a gente segura a bronca juridicamente, mas tem coisas... O que você não pode fazer, na verdade, simplesmente não indenizar, né? Ou então assumir o risco de que você não vai indenizar, mas vai vir com uma reclamação trabalhista e vai se defender lá no judiciário, tá? Isso é importante vocês orientarem os empregadores no caso. E por fim, gente, tem essa questão do descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. Já ouviram falar nessa questão de DSR? O que é isso? Que a gente precisa, entre uma jornada de trabalho e outra, entre uma semana e outra, ter um descanso de 24 horas consecutivas, tá? Que é o domingo, preferencialmente é o domingo, né? Então, assim, eu trabalho numa escala de que eu trabalho de segunda a sábado, mas como eu trabalho no comércio, às vezes eu trabalho de domingo. Então, assim, quem trabalha no comércio é uma exceção trabalhar no domingo. E cada município tem a sua regra, tá? De que tem que colocar esse descanso aí. Você tem que trabalhar 7 dias e folgar o 8º. Você não pode emendar, trabalhar 10 dias seguidos, 20 dias seguidos e depois tirar 5 folgas, tá? Então, qual que é a ideia? É que seja um descanso de no mínimo 24 horas entre uma semana e outra, tá? Que esse descanso é obrigatório ser remunerado, digamos assim, pelo empregador. Por isso que a gente fala que a gente não trabalha de domingo, né? A exceção é o comércio. E eu não sei se vocês já repararam que a área do comércio que trabalha no domingo, primeiro que não são todos os domingos, tá? Eles estão revezando. Claro, estou falando isso numa situação normal, né? Não no período que a gente está vivendo de pandemia, certo? Porque, na verdade, agora ninguém está saindo de casa, tá? Então, é interessante vocês perceberem que, eu sei disso porque eu já tive ação de aluno que trabalhava, por exemplo, em farmácia, que trabalhava que assim, às vezes eles trabalhavam 8 dias seguidos e repousava no 9º, tirava a folga no 9º, né? E isso, sim, o judiciário trabalhista é radicalmente contra, porque é uma questão de saúde do trabalhador, tá? Então, você consegue que isso seja remunerado aí como hora extra, porque ele trabalhou além da sua jornada das 44 horas semanais, sem folga. Tá? A questão é essa, é ter a folga, tá? Pessoal, é o seguinte, a gente fez, a gente tem mais 4 minutos ainda.
eu teria pique de entrar na aula 6, que é a remuneração. Só que eu acho que é exaustivo para vocês, porque vocês têm muitas... Então, assim, o material tá lá, eu vou postar essa aula nossa lá na aula 6, eu vou falar sobre a aula 6 na semana que vem e ajudar vocês a responder a atividade, né? Eu não sei se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar, ou se vocês querem muito que eu gere outro link para a gente fazer outra aula, mas eu acho que assim acaba não sendo produtivo porque a gente se cansa também, né? Eu até tô acostumada, porque eu falo o dia todo, mas aí tem que ver vocês, o que vocês me sugerem. Até porque, deixa eu voltar aqui, deixa eu parar de dividir a tela, stop share, para saber quem que voltou. Ah, voltou todo mundo, né? A Marilene, tudo bem? A Gabriela tá sem som, o Pedro também, a Thalia também, a Yane também, a Cleide também tá. O que vocês acham? Vamos Tô ouvindo. encerrar? Ah, vocês têm dúvida? Entenderam? Referente a essa aula, não, professora. Não tem dúvida, ou não entendeu? Não, não tenho dúvida. Tá. Eu vou... O que vocês acham? Melhor a gente encerrar e continuar semana que vem, não é? Porque é denso, né? Tem bastante coisa, né? Por mim, pode fazer, professora. Quem quer que faz? Levanta a mão. Quer que eu continue com remuneração? Só o André. Pode continuar. Pode gerar... É que a gente... Na verdade é o seguinte, ó. Vai cair agora, tá? Como vai cair, então eu vou gerar outro link e eu vou falar... porque assim, tem bastante telinha a questão da remuneração. Então, vamos fazer o seguinte, ó. São 20h54. Eu vou encerrar agora e a gente volta... A gente faz o intervalo às 21h, a gente volta. Pode ser? Tá. Todo mundo concorda? Voltar às 21h? Aí a gente fala um pouquinho de... É bom porque a gente adianta, tá? Eu prefiro também, tá? Se vocês concordarem. Aí eu já gero outro link, 9h a gente volta, tá bom? Intervalo. Pô. Tá bom. Então, eu vou parar de gravar aqui e vou sair e... Aí, ó, 1 minuto. Vou deixar cair, vai cair, tá? E aí vai gravar, eu já gero outro link e mando lá no grupo. Tudo bem? Vocês podem até desligar o videozinho para vocês não verem mais. Aí ela vai gerar outro link para explicar a aula. Não, ela deixou até 9h. Ela falou que quer levantar a mão, só eu levantei ela. Só o André levantou a mão. Eu pulo também.